A Ucrânia pode ter acabado de quebrar a espinha dorsal da Rússia. Em uma escalada impressionante, as forças ucranianas lançaram um ataque profundo que pode paralisar o centro da máquina de guerra russa. O objetivo não era apenas fazer uma declaração, mas atingir o cerne das operações militares de Putin. O impacto potencialmente devastador. Toda a estratégia terrestre da Rússia depende do que acabou de ser atingido e perdido. Isso pode reverter meses de acúmulo militar. Eis o que sabemos até o momento. Em 7 de julho, a Euromaidan Press resumiu o devastador ataque à Ucrânia. Afirma que os residentes de Krasnozovodsk e Sergeyev Posad relataram explosões altas e poderosas. Todas parecem estar centradas em uma fábrica química na primeira região. O ataque aparentemente atingiu múltiplas áreas da fábrica, com diversos pontos de impacto registrados. A confirmação já está começando a chegar. O Exile Nova Plus. O canal do Telegram divulgou várias imagens interessantes. Diz que fornece evidências geolocalizadas de que os drones da Ucrânia pousaram com sucesso na fábrica química de Krasnozovodsk. O relatório inicial confirmou o ataque à fábrica química de Krasnozovodsk. A fábrica, parte do complexo industrial de defesa estadual, fornece diversos tipos de munição ao Ministério da Defesa russo. Destaque para cartuchos de som noturno, cartuchos de sinal e ignitores elétricos para mísseis antitanque guiados. A postagem inclui imagens geolocalizadas, revelando os pontos exatos atingidos pelos drones ucranianos. Uma segunda postagem revelou que um dos principais alvos da Ucrânia era uma oficina recém-construída na fábrica de produtos químicos. Segundo a Exila Nova Plus, um dos danos provavelmente ocorreu em uma das oficinas relativamente novas da planta, conforme evidenciado por imagens geolocalizadas. Mas você não precisa acreditar em um canal aleatório do Telegram. Ouça direto da fonte. Logo após o ataque, Andriy Kovalenko, chefe do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, usou o Telegram para confirmar o ocorrido. Na região de Moscou, Rússia, a fábrica química de Krasnozovodsk foi atacada. Ela produz explosivos, pólvora, componentes para munições e armas de mísseis, disse ele. Então ele explicou por que a Ucrânia atacou esta fábrica em particular. Este é um elo na cadeia tecnológica que fornece granadas de artilharia, sistema de lançamento múltiplo de foguetes e mísseis balísticos ao exército russo. Em resumo, a fábrica era fundamental para a produção de munição russa. Putin necessitava da fábrica química Krasnozovodsk. Ela produzia ogivas termobáricas, drones, explosivos, pólvora e componentes necessários para a munição usada por Shahid contra a Ucrânia. Talvez seja por isso que a Rússia está fingindo que nada disso aconteceu. O Ministério da Defesa russo não confirmou o ataque. Em vez disso, agiu como de costume, afirmando que a Rússia repeliu com êxito um ataque de drone ucraniano. O ministério diz que suas defesas aéreas derrubaram 91 drones, 8 deles sobre o 7 de julho, diz Euromaidan Press. Também afirma que a Ucrânia enviou drones para vários oblastes, incluindo Belgorod, onde 20 drones foram abatidos. Kursk, que viu a destruição de 14 drones, e Lipetsk, onde a Rússia diz ter eliminado 8. Uma defesa gloriosa pelos russos, então. Mas isso não explica por que a fábrica química de Krasnozovodsk está pegando fogo. Nenhum motivo. Moradores de Krasnozovodsk compartilham vídeos mostrando que a Ucrânia atacou pesadamente a fábrica local. Os canais de Telegram Shot e Astra compartilharam vídeos filmados por residentes que demonstram que a Rússia está mentindo descaradamente. Vários vídeos compartilhados por Shot mostram os drones ucranianos voando baixo com seu zumbido típico, sugerindo que a Rússia não está agindo contra eles. Não há sons de sistemas de defesa aérea atirando nos drones. Porém, há imagens de um drone atingindo seu alvo. Uma enorme pluma negra de fumaça sobe ao ar, enquanto o drone, junto com seu alvo, explode. A Rússia tentará afirmar que era apenas destroços de drone. Aqueles que têm acompanhado as alegações da Rússia sobre os drones da Ucrânia saberão que é diferente. Segundo a Rússia, são sempre os destroços que causam danos. Os drones ucranianos atingiram com precisão e destruíram instalações cruciais em uma importante fábrica química na Rússia. Moradores de Sergeyev Posad e Krasnozovodsk relataram ao SHOT que ouviram sons de um veículo aéreo não tripulado sobrevoando e várias explosões poderosas às 5 da manhã, segundo o canal SHOT. De acordo com relatos,
Drones voavam baixo e cerca de 10 explosões foram ouvidas, próximo a uma empresa local. As imagens divulgadas pela Astra também são reveladoras, com o zumbido dos drones ao fundo. Explosões massivas geram plumas de fumaça no ar. Em vários dos vídeos compartilhados, vemos os drones ucranianos voando baixo o suficiente para evadir as defesas aéreas da Rússia. Os indícios sugerem que este foi um ataque ucraniano bem-sucedido, apesar das afirmações russas de terem abatido todos os drones lançados pela Ucrânia. Os moradores de Krasnozovodsk parecem crer que a Ucrânia acertou os alvos. Moradores de Krasnozovodsk relatam em chats locais que a fábrica química da cidade foi atacada, segundo a Astra. Nesta história de dois lados, a Rússia afirma, como de costume, ter destruído os drones ucranianos antes que pudessem causar danos. A Ucrânia contesta, afirmando ter atingido uma crucial fábrica química russa. De acordo com imagens feitas por moradores locais, a Ucrânia parece estar dizendo a verdade. A Rússia tenta esconder que sua espinha dorsal foi quebrada. E quando dizemos quebrada, é isso mesmo que queremos dizer. A Euromaidan Press relata que a fábrica química de Krasnozovodsk produz muitos dos produtos químicos e explosivos usados pela Rússia em seus mísseis e munições. Esses fatores já tornam a fábrica um alvo importante. Ela também produz cartuchos de sinalização, detonadores, cargas explosivas e outros equipamentos militares que as tropas russas usam para atacar as defesas da Ucrânia. Contudo, não é sobre esse equipamento, por mais importante que seja. Essa não é a verdadeira manchete. A fábrica química de Krasnozovod também tem trabalhado na montagem e atualização de vários sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Sistema de lançamento múltiplo de foguetes da Rússia, sendo um dos principais focos da fábrica desde 2023. A destruição desta linha de montagem é o real motivo da Rússia ter sua espinha dorsal quebrada. A resposta está no trio de sistema de lançamento múltiplo de foguetes, produzido pela fábrica química de Krasnozovod. Primeiro temos o Batalhão de Morteiros 27-9 P-140, Uragan 9 K-57. O Uragan, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes móvel rebelde, projetado nos anos 1970 e em serviço desde 1977, é parte fundamental das forças terrestres russas. Foi projetado para atacar alvos em grupo, veículos e instalações militares, podendo deixar sua posição de tiro em 90 segundos após o disparo. Seus foguetes, o reconhecimento do exército diz que esses foguetes podem variar dependendo das necessidades da Rússia, com o Uragan sendo capaz de disparar ogivas de submunição de minas dispersáveis, fragmentação de alto explosivo e químicas. As versões atualizadas do Uragan podem atingir alvos a até 40 quilômetros de distância. O Uragan é carregado com 16 desses foguetes que pode disparar a uma taxa de cerca de 1 por segundo. Recarregar leva um pouco mais de tempo. Se a Rússia quiser mantê-lo em posição, pode carregar mais 16 foguetes em 20 minutos. Apesar da idade, o Uragan é uma arma poderosa e portátil. O chassi do seu veículo pode atingir velocidades de até 40 milhas por hora e percorrer cerca de 350 milhas, tornando-o uma clara ameaça nas linhas de frente da guerra na Ucrânia. Agora, a Rússia pode não ser capaz de construir mais graças aos ataques da Ucrânia em 7 de julho. O mesmo se aplica ao Batalhão de Morteiros 21 Grad 9 K-50 e um outro sistema de lançamento múltiplo de foguetes da época soviética. O Grad foi projetado nos anos 60 e entrou em serviço no exército soviético em 1963. Mas não se engane pela idade. O GRAD é uma arma útil de fogo supressivo, capaz de contrariar as posições de artilharia e morteiros da Ucrânia, destruindo pontos fortes e enfrentando grupos de inimigos no campo de batalha. Cada grade possui um compartimento com 40 tubos de lançamento, disparando projéteis de 122 milímetros. O grade leva cerca de 6 segundos para liberar seus 40 foguetes, e então requer aproximadamente 10 minutos para recarregar. É menos versátil que o Uragan. O grade só pode disparar projéteis de fragmentação de alto explosivo. Mas isso basta para a Rússia, já que a última geração desses foguetes dá ao sistema de lançamento múltiplo de foguetes um alcance de até 25 milhas, além de ser portátil. O caminhão 6x6 que transporta o Grad pode se deslocar a velocidades de até 497 milhas por hora, por distâncias de até 497 milhas. Observamos um padrão com essas armas. A Ucrânia utilizou seus drones para destruir a instalação de produção de alguns dos sistemas de foguetes móveis mais cruciais da Rússia.
E isso nos leva ao Tornado G, o mais moderno do sistema de lançamento múltiplo de foguetes. A fábrica química de Krasnozavodsk estava construindo para Putin. O Tornado G entrou em serviço por volta de 2013 a 14, com as primeiras entregas em 2011. É considerado uma atualização do Grad, imediatamente percebida pela tripulação. Segundo o Army Recognition, o Tornado G requer apenas 3 operadores, enquanto o Grad precisa de 6. Como o GRAD, o Tornado G possui um compartimento com 40 tubos de lançamento para disparar foguetes de 122 mm. Contudo, o Tornado G também possui uma antena que permite ao lançador se conectar ao sistema de navegação por satélite russo GLONASS. O lançamento do Tornado G requer um pouco mais de precisão. Os foguetes Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes têm alcance confirmado de cerca de 186 milhas. Embora a Rússia alegue ter desenvolvido novos projéteis que alcançam até 56 milhas, ainda não confirmado. O que se sabe é que o Tornado G compartilha várias outras características com o Grad. Ele é montado no mesmo chassi, com velocidade e alcance na estrada idênticos. O sistema é projetado para eliminar baterias de artilharia, morteiros, postos de comando e veículos blindados, além de atingir vários alvos simultaneamente com seus 40 foguetes. Imagine um GRAD turbinado e você entenderá o conceito básico. O que temos aqui é um trio de armas que servem a propósitos semelhantes, lançando foguetes em grande volume contra a defesa da Ucrânia, permitindo que as forças terrestres de Putin avancem. Os 3 foram produzidos pela fábrica química Krasnozavodsk, junto com componentes e equipamentos necessários para as forças russas. As instalações para produzir o sistema de lançamento múltiplo de foguetes foram destruídas, quebrando com sucesso a espinha dorsal da Rússia. Isso nos leva a como a Ucrânia conseguiu realizar tudo isso. Sabemos o básico. A Ucrânia enviou drones para a fábrica química de Krasnozavodsk, atingindo alguns de seus alvos. Porém, este ataque de drone ucraniano dentro da Rússia foi diferente. Por quê? Porque apresentou um drone completamente novo. De acordo com a Euromaidan Press, a maioria dos ataques ucranianos em território russo foi realizada no passado com os drones Lyuty. Esses drones são potentes, causam grande impacto e têm o alcance necessário para a Ucrânia atingir a Rússia com força. Mas esses não foram os drones que a Ucrânia usou em 7 de julho. Ao invés disso, optou por mostrar a Putin um novo drone de longo alcance, ainda mais assustador que o Lyuty, o FP-1. Este drone é um grande avanço em relação aos anteriormente usados pela Ucrânia. Os detalhes são do relatório da United 24 Media sobre o ataque à fábrica química de Krasnozavodsk. O FP-1 tem um alcance de até 994 milhas, podendo atingir profundamente atrás das linhas inimigas, superando quase todos os drones já produzidos pela Ucrânia. O FP-1 tem uma ogiva de 265 libras, explicando as grandes explosões vistas nas filmagens anteriormente discutidas. Além disso, o FP-1 tem algumas semelhanças com o drone Lyuty. Ele possui o mesmo design de cauda em 5 invertido e layout de 2 mastros. Porém, como a United 24 sabe, é possível distingui-los pela fuselagem mais estreita e asa reta mais larga do FP-1. Esse é um ponto importante. Se a Rússia quiser derrubar esses drones, normalmente vai tentar acertar a fuselagem, pois é a parte mais volumosa do drone. Cortar as asas do FP-1 raramente é uma opção. Com fuselagem mais estreita, é mais difícil de acertar que o Lyuty, sendo uma arma importante. O drone usa um impulsionador de combustível sólido para o lançamento, permitindo que a Ucrânia o implante em praticamente qualquer terreno sem necessidade de pista. Este drone também aterrorizará Putin por outra razão: sua localização. A fábrica química de Krasnozavodsk foi mencionada na explosão de Moscou, mas há mais detalhes nessa história. Segundo o Defense Express, a fábrica estava localizada especificamente dentro do Grande Anel de Moscou. Pouco se sabe sobre este anel, apesar de menções no Fórum de Projetos Secretos afirmarem que seu conceito surgiu durante a Guerra Fria. Nesse período, a Rússia criou anéis concêntricos ao redor de Moscou, cada um com defesas aéreas para eliminar qualquer ameaça aérea que se aproximasse da capital russa. O Grande Anel de Moscou é suposto ser impenetrável. A Ucrânia acabou de penetrá-lo. A parte crítica das defesas aéreas de Moscou se mostrou vulnerável aos drones ucranianos pela primeira vez. Isso deixará Putin fazendo perguntas. As defesas aéreas no Grande Anel de Moscou estavam falhando?
É possível. Revisitando as filmagens que compartilhamos anteriormente, mostra que não há ruídos que soem como defesas aéreas disparando rodadas ou mísseis na direção dos drones da Ucrânia. Putin ficaria preocupado com isso. Um círculo supostamente impenetrável se torna muito mais vulnerável quando as armas que o tornam impenetrável não estão disparando. Mas Putin estará se perguntando: a Ucrânia acaba de criar um drone que contorna o Grande Anel de Moscou? Talvez as defesas aéreas funcionavam, mas não conseguiam rastrear ou derrubar os drones FP-1 da Ucrânia, apesar das afirmações russas. Se for o caso, Putin ficará ainda mais preocupado. Se a Ucrânia conseguiu usar FP-1S para destruir uma fábrica química protegida pelas defesas aéreas de Moscou, o que a impediria de atacar novamente? Atacando mais a fundo, com drones podendo atingir o coração de Moscou? Isso preocupará Putin. A Ucrânia já demonstrou que algumas de suas infraestruturas militares cruciais estão vulneráveis a ataques de longo alcance. Mas se o Grande Anel de Moscou está falhando, um mundo de oportunidades se abriu para a Ucrânia e seus novos drones FP-1. Mas essa não é a única preocupação de Putin em relação ao ataque ucraniano à fábrica química de Krasnozavodsk. Ele também precisa se preocupar com a escassez de munição que a Ucrânia pode ter criado ao destruir a instalação. Além dos 3 sistema de lançamento múltiplo de foguetes discutidos em detalhes. A fábrica de Krasnozavodsk também produzia vários componentes e explosivos usados pela Rússia em seus mísseis e artilharia. Se tudo isso também se foi, a Rússia está em grandes apuros. A perda da fábrica química de Krasnozavodsk teria consequências graves para a produção de armas russas. O GIS relatou em junho de 2024 que a Rússia havia aumentado sua produção interna de munições em 22 vezes desde que Putin lançou sua invasão. Essa escalação exige o funcionamento perfeito de cada elo na cadeia de suprimentos russa, a espinha dorsal já mencionada. A perda da planta química de Krasnozavodsk indica que um elo da cadeia foi retirado, arruinando-a por completo. A Rússia terá que se adaptar e gastar semanas ou meses reconstruindo as instalações destruídas em Krasnozavodsk, sabendo que a Ucrânia pode atacar novamente a qualquer momento. Será necessário construir uma nova planta fora do alcance dos drones ucranianos para garantir o abastecimento de munição nas linhas de frente. De qualquer forma, as tropas russas se verão ficando sem foguetes, e o sistema de lançamento múltiplo de foguetes precisa deles para disparar até que Putin possa consertar a espinha dorsal do país. Não podemos ignorar que muitos dos componentes e explosivos criados pela instalação de Krasnozavodsk são usados nos mísseis russos. Putin precisa desses mísseis. Com as campanhas terrestres russas falhando, ele tem contado cada vez mais com eles para danificar a Ucrânia. Em 5 de julho, a Radio Free Europe divulgou dados compilados pelo projeto ACLED do Exército sobre localização e eventos de conflito. Segundo os dados, a Rússia quase duplicou a quantidade de mísseis lançados contra a Ucrânia no último semestre. Em dezembro de 2024, a Rússia lançou 1.269 mísseis e drones nos céus da Ucrânia. O número vem aumentando desde então. Em janeiro, era 1.718. Fevereiro trouxe consigo 1.846 mísseis e drones, com março vendo as forças de Putin dispararem 2.190 projéteis aéreos nas cidades da Ucrânia. O número atingiu 2.277 em abril e um impressionante 2.436 em maio. Em junho, porém, caiu para 2.110. O número de junho pode ser ainda maior, pois a ACLED só examinou os dados até 27 de junho. Entre dezembro e junho, houve uma duplicação na quantidade de mísseis, além de um aumento de 25% em relação a maio de 2024, e um aumento de 16 vezes no número de mísseis e drones disparados pela Rússia em junho de 2024. A Rússia não vai ficar sem mísseis porque a fábrica química de Krasnozavodsk foi desativada, pelo menos não ainda. Mas perder uma fábrica que produz componentes para esses mísseis, enquanto já enfrenta dificuldades para obtê-los devido às sanções ocidentais, é a última coisa que Putin desejava. Em poucas horas, no dia 7 de julho, o líder russo perdeu componentes, a capacidade de construir sistema de lançamento múltiplo de foguetes e a percepção de que o Grande Anel de Moscou era impenetrável. Putin estará se perguntando para onde vai daqui.
Quanto à Ucrânia, é certo que já está escolhendo o próximo alvo para seus novos drones FP-1. E isso não é tudo que preocupa o líder russo. Dias antes de atingir a fábrica química de Krasnozavodsk, a Ucrânia desferiu um golpe duplo na Rússia, ao atacar um aeroporto-chave e uma das fábricas do país. Saiba mais no nosso vídeo sobre esse combo 1-2 e inscreva-se no Show Militar para mais vídeos dos últimos ataques da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado por assistir.